diversas coisas, né? Um pouquinho do que pensaram os reformadores, das transformações, dos desafios, dos riscos, mas pensando agora na realidade atual, para você, quais são os maiores desafios enfrentados hoje pela Igreja de manter uma liturgia relevante, bíblica e reformada em um mundo que está em constante mudança? E como a visão desses 4 reformadores mencionados no seu livro podem ajudar a enfrentar os desafios litúrgicos atuais? É uma pergunta complexa. Os reformadores nos ensinam sobre a seriedade do pecado, mas nos ensinam também sobre uma vida comunitária. Calvino, numa das orações, das grandes orações que ele tinha na sua liturgia, ele orava pelos governantes, pelos pastores, por todos os crentes, para os crentes que estavam, no dizer de Calvino, sob o jugo do anticristo, ou seja, impedidos de cultuar a Deus. Então, a Igreja deve manter-se fiel à Escritura, Sim. no sentido de fazer um culto que expresse as verdades da fé, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele é a resposta para o problema da angústia humana, da solidão dos homens, da tensão entre as pessoas. Este papel da Igreja deve ser expresso também na sua liturgia. Uma liturgia acolhedora e uma liturgia que dê testemunho também de um Deus presente na história e não um Deus que está longe lá no céu sem se importar comigo. Eu acho que estes aspectos são um desafio, porque a Igreja, ao cultuar a Deus, está também fazendo uma advertência ao mundo que a realidade espiritual que prevalece é esta realidade e não a realidade do mundo. Então a Igreja não pode conformar-se em fazer um culto de acordo com os padrões do mundo, qualquer que sejam esses padrões, mas deve fazer um culto que expresse essa dimensão relacional, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e que Ele está também presente entre nós. E a Igreja também é uma comunidade na qual os crentes devem se acolher mutuamente. Os crentes devem ser pregoeiros da paz. Lamentavelmente, atualmente nós vemos nos comentários feitos a artigos ou a manifestações na internet, às vezes crentes com uma linguagem muito agressiva, acusando o outro, repreendendo o outro, denegrindo o outro. Nós não estamos dando, desta maneira, um bom testemunho para o mundo. Exato. Não sei se concorda comigo, mas eu gosto de dizer que o momento do culto é um spoiler do céu. Deveria ser sempre. Uma última pergunta para finalizar. Você formou centenas de pastores. Ensina sobre como a gente deve cultuar biblicamente. Como a nossa liturgia tem que estar de acordo com as Escrituras e diversos aspectos. Pensando tudo isso no que a gente conversou, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para todos sobre a importância do culto e da liturgia em suas vidas e para a Igreja? Creio que a primeira palavra seria: se você não tem um culto individual, você não tem muita noção do que oferecer à Igreja. Então, a nossa devoção individual, a nossa busca individual por Deus,
a nossa vida pessoal e secreta deve voltar-se realmente para Deus, de tal modo que quando eu elaboro uma liturgia, quando eu penso no culto que eu quero que a comunidade apresente a Deus, eu sei quais as experiências válidas e preciosas que esses crentes também podem ter. De modo que torna-se um processo único de união. Maravilha.